Professor, eu achei que a coação moral deveria, por obrigação... Peraí que eu já leio. Professor, eu achei que a coação moral deveria, por obrigação, ter um outrem, por exemplo, outra pessoa em ameaça. Na realidade, eu não sei se eu entendi bem, Sharon, mas ali tem duas pessoas no mínimo, né? Tem uma que está ameaçando a outra, né? O A está ameaçando o B e o B tem que subtrair a quantia lá que está descrita, né? Um furto, na realidade. Professor, Oi, pode falar, Sharon. é que assim, eu não sei se eu entendi errado, mas quando eu estava pesquisando, ali na coação moral, o meu entendimento, né, como eu estou recém começando, eu achei que a coação moral, digamos assim, deveria, por obrigação, um exemplo, ali na questão que o senhor falou do gerente, né, que está com a família em risco, eu achei que deveria ter outra pessoa sob ameaça sem ser a minha própria vida, Ah, sim, entendeu? sim, entendi. E até no TDE eu botei que seria coação física. Uhum. Não, mas não é necessário. Tu só tem que distinguir a coação moral da física bem literalmente pela palavra. A questão física é forçar fisicamente. E a moral aí é por aspectos como ameaça, porque na ameaça tu não está sendo conduzido, não está sendo amarrado, não está sendo algemado, não está sendo empurrado, tu está sendo ameaçado. Ou tu vai fazer esse furto ou vou te matar. Mas o sujeito, entre aspas, tem a opção. Eu prefiro morrer do que fazer o furto. Ele não está sendo conduzido à força. Sim, agora ficou bem claro para mim. Porque Hum, lendo, assim, pesquisando, eu fiquei nessa dúvida. E daí eu optei por botar por coação física, né, no meu sim. entendimento. Ah, Mas agora ficou que claro. bom que tu perguntou. Você tem que perguntar para tirar todas as suas dúvidas. Vocês estão no início, é assim que funciona. Bom, então hoje o nosso trabalho aqui tem resultado, nexo causal e tipicidade. Deixa eu colocar aqui a caneta que eu acabei esquecendo. Lembra, então, o que a gente está falando? Nós estamos falando do fato típico. Primeiro elemento do crime no conceito analítico. O crime, então, é um fato típico, antijurídico e culpável. O fato típico, no dolo, tem 4 elementos. Quais são os 4 elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Nós vimos na aula passada a conduta, que é uma das mais extensas, junto com o nexo causal. Hoje temos ainda 3 para enfrentar. Então, nós vimos a conduta, primeiro elemento, temos que enfrentar o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Então, hoje, nós veremos o resultado e veremos a tipicidade. E aí, a semana que vem, nós deixaremos toda a aula para o nexo causal, que é um pouco mais delicado. Então, vocês, se precisarem, quiserem perguntar, por favor, perguntem, participem da aula, me chamem, porque eu não vejo mais vocês a partir de agora. Então, nós vimos que, para a teoria finalista da ação, do Hans Welser, o fato, o crime, no conceito analítico, é um fato típico e antijurídico. E aí, guardem isso aqui, ó, injusto. Esse injusto aqui, pessoal, é como muitos autores chamam. Muitos autores não falam fato típico, antijurídico e culpável. Falam injusto, um injusto e culpável. Quando falarem isso, já sabem que o injusto é um fato típico e antijurídico. Por exemplo, tem um professor da Universidade do Paraná, deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora. Tem aqui Bom, em seguida me vem na cabeça o nome dele. Ele tem um ótimo livro, Juarez Cirino dos Santos. Ele tem um ótimo livro, muito bom, só que ele usa uns vocabulários de vez em quando meio estranho. Então, ele não escreve fato típico e antijurídico, ele escreve injusto. Então, o aluno que for dele tem que saber que injusto é um fato típico e antijurídico ou não vai saber o que ele está falando.
Bom, o fato típico, nós vimos já na aula passada que ele tem uma conduta, pode ser dolosa ou culposa, e nós já estudamos a conduta. Só não analisamos a questão do dolo e da culpa, que nós veremos depois, mais adiante. Hoje, então, tipicidade, resultado e nexo causal. E o nexo causal nós pulamos para a próxima aula. A culpabilidade, a antijuridicidade, aqui o segundo elemento. Aqui trabalha as excludentes da ilicitude. Lá o artigo 23 do Código Penal. Também trabalharemos isso. E a culpabilidade, os elementos que compõem a culpabilidade são os três que eu falei. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, e aqui na questão da exigibilidade de conduta diversa, ou seja, para alguém ser culpável, tem que ser exigível outra conduta. Aí na coação moral, que eu passei o exercício para vocês, não é exigível outra conduta, é inexigível outra conduta. Se é inexigível, então não há culpabilidade, falta um dos elementos da culpabilidade. Mas isso nós veremos depois. Vamos ver o resultado, então. O resultado, ele é um elemento integrante do fato típico. Como regra, está lá no fato típico a conduta e o resultado. E como conceito, é a consequência provocada pela conduta do agente. Eu pratico uma conduta e essa conduta aqui tem um resultado. Então, o resultado nada mais é que a consequência da conduta praticada pelo agente. E pode ser que esse resultado seja jurídico ou naturalístico. Nós já mais ou menos falamos sobre isso também. Vamos ver de novo. O resultado jurídico ou normativo e o resultado naturalístico ou material. Vamos ver o que é cada um deles. O resultado jurídico é quando no tipo penal não há descrição de um resultado. Aí eu dei o exemplo para vocês lá do artigo 150, aqui, ó. Artigo 150. Não tem um resultado no tipo penal. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia. Então, eu tenho a conduta, que é ingressar aqui, permanecer, mas não está dizendo aqui nenhum tipo de resultado, né? Enquanto que resultado natural, eu me refiro. O resultado jurídico é ficar e permanecer, entrar e permanecer contra a vontade de alguém, né? Isso é o resultado jurídico. Agora, o resultado natural é diferente, ó. Matar alguém. Se matar alguém, eu sei que tem que ter alguém morto. É diferente, é natural. Se eu mato alguém, é natural ter um morto. Na concussão, que nós falamos, vamos falar de novo. Se o funcionário exigir vantagem indevida, é natural que ele receba a vantagem, né? Agora, aqui no 150, não, ingressar e permanecer. Qual é o resultado? É jurídico, que é proibido ingressar e permanecer contra a vontade de alguém. O 135 do Código Penal, deixar de prestar assistência quando possível. Bom, deixou de prestar assistência, ocorra o que ocorrer como resultado, eu não sei o que vai ocorrer, já consumou antes de qualquer resultado. Então, deixar de prestar assistência quando possível fazer o sem risco pessoal à criança. Aí tem uma criança lá, perdida, machucada, e eu não socorro. Configurou 135, porque não está escrito aqui que a criança tem que se machucar. Não há previsão de resultado natural. Alguém está pedindo para ingressar. Retomando. Então, vimos aqui o resultado normativo ou jurídico, artigo 150 e 135, como exemplo, e vimos também agora, vamos ver novamente, o resultado naturalístico ou material. Homicídio é um exemplo. Matar alguém, o resultado natural da conduta matar é ter alguém morto. Furto. O resultado natural de furtar, que o verbo é subtrair, conduta subtrair, o resultado natural é inverter a posse, né? Roubo, a conduta é subtrair, também, só que com emprego de violência ou grave ameaça. O resultado natural de subtrair com violência ou grave ameaça é inverter a posse da res furtiva, da res aliena, da propriedade, né? Então, aqui no
resultado jurídico ou normativo, e nós já tratamos disso, eu tenho duas possibilidades, né? O de mera conduta, né? Em que o tipo penal não faz referência a um resultado naturalístico, mas a gente sabe daí que existe o resultado jurídico previsto na lei, que é o exemplo do artigo 150. Executou o que está descrito no artigo 150, né? Nós teremos aí um resultado jurídico. Estará consumado o delito. Então, realizou o que está escrito no 150, consumou. Não tem um resultado material. O formal tem aquele detalhe que nós conversamos, o crime formal. Há no tipo penal a descrição da conduta e também do resultado material. Esse aqui não tem resultado material descrito. É proibido ingressar na casa de alguém. Só isso. Aqui não. 316. Exigir ao funcionário público, em razão do cargo, vantagem indevida. Exigir o resultado natural seria receber. A questão aqui é que não é exigido para consumar o resultado. Esta é a questão. E aí ele acaba se tornando, então, um crime de resultado jurídico normativo. E, na realidade, nós chamamos, assim, para ser mais exato, de consumação antecipada. Por quê? Porque ele consuma antecipadamente. O certo de um crime que tem a possibilidade do resultado natural é consumar quando ocorre o resultado. Mas no crime formal de consumação antecipada, ele consuma antes, exigiu, consumou, se vai receber ou não vai, não vem ao caso. Por isso que ele acaba sendo chamado, então, também considerado de resultado jurídico normativo. Então, aqui os dois exemplos que eu citei. Aqui, outros exemplos que eu acabei de falar agora também. 316, exigiu, consumou. Agora, se vai receber a vantagem indevida, aí é outra história. Aqui está a vantagem indevida. Não precisa disso aqui para consumar. O 158 é a mesma coisa. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem. Então, aqui eu recebi aqui, constrangeu a pessoa mediante violência ou grave ameaça, consumou. Se vai receber a vantagem indevida ou não, é outra história. Quer perguntar? Aqui tem um conceito de resultado naturalístico ou material, que diz a modificação no mundo exterior provocada pela conduta do agente, estará presente somente nos crimes materiais consumados. Se tentado, ainda que material, não haverá o resultado naturalístico. Então, artigo 121, consumará quando matar. Se matar, o resultado a gente sabe que é ter alguém morto. Furto, subtrair. Se subtraiu, a gente sabe que o resultado natural disso é inverter a posse, inversão da posse. Tentativa desses crimes, aí eu não terei o resultado natural. Por quê? Porque antes de obter o resultado, eu sou impedido de prosseguir na ação. No 121, atiro em alguém, pega num braço. Por enquanto, eu tenho uma tentativa de homicídio. Tá, mas por que tentativa se eu tenho mais 5 tiros? Posso dar mais 5. Quando ocorrer que, por circunstâncias alheias à vontade do agente, artigo 14, inciso 2 do Código Penal, ele cessar a execução, teremos presente a tentativa. Então, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ele cessa a execução. Isso é a tentativa. Existem outros institutos que nós estudaremos. Por exemplo, desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal. O indivíduo para de atirar.
É diferente o indivíduo parar de atirar porque quis, do que ele ser obrigado a parar porque passou uma viatura da polícia. São situações diferentes que nós estudaremos ainda também. Tá. Sobre o resultado, pessoal, basicamente é isso. Então, eu pergunto para vocês se entenderam quando que nós temos o resultado material e temos os crimes que não têm resultado material, que aí nós temos os resultados jurídicos. O resultado material é o mesmo resultado natural. A maioria dos crimes possui resultado natural, uma modificação no mundo natural. E alguns crimes possuem resultado jurídico. Aí é crime de mera conduta e os crimes formais. Até aí, ok? Nenhuma pergunta? Então vamos adiante. Só vou introduzir o nexo causal aqui, e aí a gente vai lá para a tipicidade. O que é essa relação de causalidade? A relação de causalidade, ou nexo causal, é o que liga o resultado, e a gente começa de trás para frente, porque o Código Penal assim determina. Então, é o que liga o resultado a uma conduta. Eu sei que este indivíduo aqui cometeu um crime porque existe um resultado, uma consequência. Então, eu vou pegar esse resultado aqui e vou ligar a esse sujeito. O nome disso aqui é nexo causal, relação de causalidade, liame causal. Então, nexo causal é a conduta é a ligação entre a conduta e o resultado. Então, eu tenho aqui o resultado e tenho aqui a conduta. Eu vou perquirir investigar quem deu causa a esse resultado. Eu começo por aqui. Eu tenho uma morte. Tá, e aí quem praticou essa morte? Então, vou, pelo nexo causal, chegar ao autor. Né? Daqui a pouco eu tenho mais de uma causa, esse é o problema. Então, o sujeito pratica uma conduta e no mesmo contexto surge uma outra causa. Aí nós temos as concausas, que são duas causas, dois nexos causais para um resultado. Esse que é o maior complicador que nós veremos com calma. O artigo 13 do Código Penal, ao falar do nexo causal, ele diz: o resultado, viram? Começa pelo resultado, de que depende a existência do crime. Ou seja, eu só tenho um crime se eu tiver um resultado. Somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, de novo, ó, o resultado tem que ter para existir um crime. E esse resultado só é imputável a quem deu causa. Pode ter alguém no contexto de um crime que não tenha dado causa a esse crime. Aí ele não responderá. Por isso a importância do nexo causal. Considera-se causa de um crime, né? A ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, causa é por omissão ou por ação, sem a qual, sem essa ação ou omissão, nós não teríamos um resultado. Então, o nexo causal liga o resultado à causa, né, a quem causou aquele crime, e quem faz essa ligação é o nexo causal. E essa causa pode se dar por ação e omissão, como nós vimos na aula anterior, que os crimes podem ser crimes comissivos, né? Crimes omissivos e crimes comissivos por omissão. As três possibilidades. Bom, nós temos aqui uma conduta, temos o juízo de imputação, que é o nexo causal, para ter certeza que o resultado ocorreu. Né?
E aí, por aqui nós vamos encerrar essa parte. Por quê? Por esta frase aqui. Por ter certeza que o resultado ocorreu e pode existir um fator coincidente. Então, eu tenho uma conduta. Para se chegar ao autor dessa conduta, eu tenho uma conduta e um resultado. Vou escrever aqui, resultado. O nexo causal vai ligar este resultado a quem deu causa. Isso é o juízo de imputação, que é igual ao nexo causal. Esse juízo de imputação, o nexo causal, me dá a certeza que o resultado ocorreu, né? E quem praticou esse crime. Só que pode existir fator coincidente. Isso aqui quer dizer duas causas. E aí nós teremos as chamadas concausas. Então vamos pular isso aqui e vamos lá para a tipicidade. Aí depois, se der um tempinho, a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Aqui tem diversos slides agora sobre a relação de causalidade, ele é bem demorado, como eu falei para vocês. Tudo isso aqui a gente vai ter que ver na aula que vem. Tipicidade. Uma pergunta antes de continuar aqui. Alguém, sejam bem sinceros, alguém não está entendendo onde a gente está na matéria, o que eu estou trabalhando? Alguém está com dúvida, o que eu estou querendo dizer? Por que eu estou falando de resultado? Por que eu estou falando de nexo causal? E por que eu estou falando agora de tipicidade? A minha câmera está fechada aqui. Alguém está com dúvida ou todo mundo está se situou no que a gente está falando? Então, vamos adiante. Se ninguém tem dúvida, tá, vamos tocando. Eu fiquei com dúvida nesta última parte. Para mim, ok. Teria, sim, uma dúvida específica ou não entendeu do que a gente está falando? Deixa eu falar. Vocês querem abrir o microfone? Não vou, ou não quer? Só perguntou que ficou com dúvida da última parte. A última parte é do resultado que está falando ou do nexo causal? É do nexo causal. Tá, então não te preocupa que o nexo causal a gente vai trabalhar ele inteirinho na aula que vem daí. Tá bom. Então vamos adiante lá na tipicidade. Tipicidade. Bom, um fato típico, ele é igual a uma conduta, são os elementos que nós estamos vendo. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Lembrando que crime é igual a fato típico, antijurídico e culpável. Então, nós estamos trabalhando aqui, ó, fato típico. E nós já vimos na aula anterior a conduta, há pouquinho vimos o resultado, que é o segundo elemento do fato típico. Nós pulamos o nexo causal, veremos agora a tipicidade. São os 4 elementos do crime, no caso aqui, o crime doloso. A tipicidade, então, que é isso aqui que nós vamos ver agora, é o fato real adequado à lei, ao tipo penal. Assim, o que é tipicidade? Deixa eu achar um slide aqui que não seja vermelho. Esse aqui eu acho que dá. Depois eu apago. Não, aqui não está legal. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir um slide branco aqui.
Um ele não abre. Ele acaba vindo outro por cima. Vou tentar mais uma vez. Fazer diferente. Vamos tentar aqui. Acho que não vai dar. Aqui, ó. Subtrair. Tá. Tipicidade. Vocês estão vendo esse slide branco aí? Sim. Tá. Sim. Pergunto para vocês. O crime do artigo 155, furto, tem esta frase aqui. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pedro subtraiu uma bicicleta. Pergunto para vocês se este fato real se adequa ao que está descrito no tipo penal. Sim ou não? Sim. Tá. Então, nós do direito, afirmamos que quando o fato casa com a norma, há a subsunção. Sei lá o que eu fiz aqui. Subsunção do fato à norma. Subsunção do fato à norma. Por quê? Como diz o Jader Marques, que é advogado lá do pessoal da Boate Kiss, quando dá certo a porca e o parafuso, quer dizer que o fato deu certo com a norma. Então, a subsunção do fato à norma. Quando há a subsunção do fato à norma, entra o que nós estamos conversando agora. Está presente a tipicidade. Antes de eu apagar tudo isso aqui, vou fazer outra pergunta. Pergunto novamente, repito. O fato está adequado à norma? Sim. Então, eu posso dizer que há subsunção do fato à norma? Sim. Ele matou. E se há, tá certo, se há subsunção, está presente a tipicidade? É isso que eu falei? Sim. Ok. Tudo certo. Então, agora vamos trabalhar mais umas coisas. Se eu for apagar, vai demorar muito, eu acho. Mas dá. Existem duas formas de tipicidade. A tipicidade material e a tipicidade formal. Isso que nós teremos que ver agora.
Acho que era mais fácil ter aberto um novo slide, mas tudo bem. Estamos chegando. Aqui. Achei um outro slide aberto. Vamos lá. Vocês já me disseram há pouco que há subsunção, neste exemplo aqui, do fato à norma. Se o fato se sub à norma, também vocês acabaram de me dizer que está presente a tipicidade, e a tipicidade é o quarto elemento do fato típico. E aí eu disse para vocês que nós temos que dar mais um passo, que a tipicidade existe material e formal. Então, vou perguntar para vocês. Eu lendo esta conduta aqui, este fato, que efetivamente ocorreu no mundo natural, e ocorreu esta incidência aqui, a subsunção. Eu posso dizer que esta norma está adequada a este fato, ou este fato adequado a essa norma? Posso, né? Isso que vocês me disseram, que há subsunção. Tá certo isso? Ao casamento do fato e a norma? Sim ou não? Este fato aqui está de acordo com aquela norma ali? Oi, não tem ninguém aí? Sim. Tá. Você sabe o que é? Repete a pergunta, por favor. Eu perdi a conexão. Ah, tá. Não, esse fato que está aqui na tela está de acordo com aquela norma? Essa foi a pergunta. Aí vocês me responderam que sim, que é a mesma coisa do slide anterior, a subsunção e aí da tipicidade. Quando eu falo em lei, eu estou falando em forma. Então, a tipicidade formal está presente, por quê? Porque esse fato aqui, vocês acabaram de me dizer um sim, depois de eu insistir umas 10 vezes durante uns 3 minutos, aí vocês me disseram que sim, que esse fato aqui está de acordo com essa norma. Então, há subsunção do fato à norma, logo há tipicidade, que é o quarto elemento do fato típico. Então, eu posso dizer aqui, é isso que eu quero que vocês entendam, se vocês me disserem, está correto, que o fato está de acordo com a norma, então essa tipicidade aqui, ela é formal. Por quê? Alguém saberia me dizer por que eu vou chamar de tipicidade formal? Porque está expresso direto na norma. Exatamente, porque está expresso diretamente na norma, a norma tem a ver com forma, e o fato está de acordo com a norma. Então, é a tipicidade formal. Agora, a material. Pergunto para vocês, a morte de uma pessoa atinge de maneira evidente, de maneira grandiosa, digamos assim, o bem jurídico vida? É uma lesão Sim. efetiva ao bem jurídico vida? Sim. Então, está presente a tipicidade material. Há uma ofensa à regra, tipicidade formal, ou uma adequação à regra, ou melhor, para mim dizer aqui, o fato está adequado à norma, então a adequação do fato à norma está presente, então, a tipicidade formal, e há uma ofensa ao bem jurídico vida, que é importante, muito importante essa ofensa. Uma ofensa em grau máximo, tirou a vida de alguém, que é o bem jurídico tutelado vida. Então, está presente aqui também essa subsunção, essa tipicidade, nós chamamos de tipicidade material. Agora, olha só o que eu falo. Talvez alguém de vocês já saiba, eu vou apagar só uma partezinha aqui e vamos fazer um outro exemplo. Talvez você já tenha estudado isso aqui, lá no Penal 1, ou
Agora não é mais penal 1, agora é criminologia e fundamentos do direito penal. Subito aí para si ou para outrem coisa alheia móvel. Vamos ver outro nome aqui, vamos botar aqui a Daisy. Daisy, é colorado ou gremista, Daisy? Colorada. Então, errei, agora vai. Não era para ter botado. Daisy subtrai uma bicicleta. Uma bicicleta, não sei o nome da bicicleta, vou botar aqui nova, não sei, dessas aí que é bem cara. Uma Specialized, professor. Caríssima. Então tá, pode ser essa. Pergunto para vocês, a Daisy, a conduta que a Daisy praticou está adequada ao fato típico, à lei? Sim. Então, eu posso dizer que a subsunção, esse indivíduo aqui que furtou deveria ter sido gremista, David, mas já que eu corri o risco, agora vamos adiante. Né? Professora, eu sou gremista. Oi, pode falar. Sou gremista, professor. Tá, próximo exemplo, não, o próximo exemplo eu não posso botar, porque aí tu vai se livrar, o gremista não pode se livrar. Qual é o teu nome? Fabielle. Fabielle, outra hora eu vou te colocar aqui. Subsunção, Respeito então. o Grêmio. Então, vamos lá. Subsunção, tipicidade. Tipicidade. Formal, a própria Deise já me respondeu que a conduta dela tem tipicidade formal. Por quê? Porque o fato está de acordo com a lei. Material. Pergunto, a Deise já deu uma dica. Há uma ofensa substancial ao bem jurídico patrimônio, a subtração dessa bicicleta, que tem um valor expressivo? Mas, pelo amor de Deus, passível de morte, professor. Uma Specialized, pelo amor de Deus, total. Então, se é assim, se há um desfalque, para ser bem coloquial, bem comum, se há um desfalque ao patrimônio de alguém, a subtração dessa bicicleta, eu tenho a tipicidade material, tanto quanto eu tinha aqui, no homicídio, porque tirar a vida de alguém é um desfalque que não tem volta, inclusive, né? Então, aqui havia uma lesão irreversível ao bem jurídico vida. E aqui pode até que seja revertido, mas, enquanto não for, é uma lesão forte, uma lesão grave, uma lesão grande ao bem jurídico patrimônio. Agora eu vou apagar essa parte de cima aqui e vamos fazer outro exemplo. Mas eu tenho que usar agora, vou usar a Daisy de novo, que é colorada, eu não posso botar gremista agora, porque vai sair na boa. Não posso dar muita arrego para gremista. Vamos lá. Subtrair para psi ou... Quem é mais colorado aí para me emprestar o nome aí? Eu tiro a Daisy aqui. Subtrair para si ou para outro. Aqui, professor. O Alceu. Caroline também. Vou botar o Alceu aqui hoje. Alceu, vou livrar a tua cara, Alceu. Alceu, subtraiu. Vamos pensar o que aqui? Está aqui um desodorante. Desodorante, preço dele, R$15. O Alceu, a conduta aí me respondam que o Alceu praticou, está de acordo com a norma? Sim ou não? Sim, ele subtraiu, mas um desodorante é R$15 e tem um valor inexpressível. Essa aqui é a diferença. Isso.
Mas então a subsunção do fato à norma. Se há subsunção, há tipicidade. Aí, formal. Tem tipicidade formal ou não tem? O fato está de acordo com a norma? Sim, formal tem. Então, Tem. tem tipicidade formal. Material. Tem tipicidade material? Há um desfalque ao bem jurídico do mercado lá, não sei qual, da rede de supermercado da cidade? Há uma lesão Não, o considerável ao valor é bem irrisório, tu falou sobre isso na aula. Há uma lesão considerável ao Não, bem jurídico tu falou isso na aula patrimônio? passada. Não há uma lesão Não, expressiva ao bem jurídico patrimônio de uma rede de supermercado. Se eu tivesse subtraído o desodorante de uma pessoa sem condições financeiras, era diferente. Mas como ele subtraiu numa rede de supermercado, nós teremos aqui, então, um exíguo, um pequeno desfalque, insignificante desfalque. O termo certo é insignificante, tá? Não dá para usar pequeno porque aí tem uma confusão. Lá com 155, parágrafo 2º, acho. Então tem que ser insignificante. A lesão sendo insignificante, não há um desfalque considerável ao bem jurídico patrimônio. Então não está presente a tipicidade material, só a formal. E aí, se uma das duas não estiver presente, eu não tenho tipicidade. Se eu não tenho tipicidade, está me faltando um dos elementos do fato típico, que são 4. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tem que ter os 4 para dizer que o indivíduo praticou um fato típico. Como não tem tipicidade, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Aqui incide os chamados crimes de bagatela, pessoal. O princípio da insignificância, que certamente a grande maioria de vocês já ouviu falar. Deixa eu levantar aqui. Entenderam essa situação? A insignificância tem uma regra estipulada pelo STJ, que não é absoluta, pode ter situações e situações, mas ela tem uma possibilidade, sim, de ser medida em até 10% do salário mínimo. É uma estipulação do STJ. Agora, vai depender de muitas coisas. Por exemplo, o patrimônio da vítima. A mesma bicicleta que a gente fez a brincadeira com a Deise foi subtraída, só que é uma bicicleta paupérrima, uma bicicleta que só tem lá 2 rodas e mais nada, 4, enfim, mais nada. Mas o dono da bicicleta, a vítima, é um empregado que assalariado, ganha lá por dia e é o meio de locomoção dele. Aí essa bicicleta desfalca o patrimônio, ela dá um desfalque no bem jurídico, atinge o bem jurídico, o patrimônio. Aí haverá crime, mesmo que essa bicicleta valha R$30, haverá crime, né? Que depende da condição também da vítima. E tem outras coisas aí que eu achei que vocês tinham estudado lá no penal anterior, mas tem diversas coisas, valor sentimental, tem uma jurisprudência que diz que um cantor teve subtraído o disco de ouro da casa dele, e a gente sabe que o disco de ouro não é de ouro, ele só é uma representação, ele não tem um valor econômico alto. Mas o STJ considerou que isso é crime, não incide o princípio da bagatela. Está presente a tipicidade formal, obviamente, e a material, pelo valor sentimental, e aquilo tem ao cantor. Questões assim contra a administração pública, é muito difícil conseguir incidir a bagatela, né? Fazer circular moeda falsa, sabendo que é falsa, mesmo que seja R$5,
não incide a bagatela, porque é contra o sistema financeiro da União, é contra a administração pública. Crimes contra o patrimônio praticado por agentes públicos, né, peculato. Tem um caso de um policial militar que subtraiu um pequeno chocolate, foi condenado, não incide bagatela. Para outra pessoa incidiria, para o policial militar, não. Pelo que ele representa, né, pessoal? Então, essa é a ideia da tipicidade. Vamos ver o que tem mais aqui. Alguma pergunta sobre isso, antes de eu abrir o slide? Sobre o... Professor, Pode falar. não, tranquilo. Eu só fiquei implicado com aquela palavrinha ali, subsunção. Eu fiquei tentando pensar em uma outra para substituir ali, mas é. É adequação. O fato está adequado à norma. A né? adequação é melhor. É que só que tu tem que ter cuidado que em direito tu vai ouvir subsunção, né? Isso. O Jader Marques, como eu falei para vocês, ele brinca nas palestras dele que é a porca e o parafuso. O fato praticado é a porca e a lei é o parafuso. Se os dois encaixarem, é porque, né? Eu já falei, brincando em sala de aula, deu casamento entre o fato e a norma, está presente a tipicidade, né? A subsunção. Tem uma situação que a gente vai ver lá no artigo 25 do Código Penal, que é a legítima defesa, que alguns julgados eu já vi, eu não entendo porquê, enfim, mas existe, do furto famélico, aquele furto praticado para se alimentar, a pessoa que está com fome. Isso configura estado de necessidade. Mas como o valor é ínfimo, há julgados, eu já vi, que colocam esse furto como de bagatela. E aí não teria o fato típico, aí nem entraria lá na questão da antijuridicidade, para analisar o estado de necessidade, não é a legítima defesa, desculpa, estado de necessidade do artigo 24. Professor, Oi? mas isso vai, mesmo que o valor do que ele roubou seja alto, não altera? De primeiro lugar, a gente está falando agora de um furto, né, Sim. Caroline? Tem que diferenciar furto de roubo. Esse valor alto está se referindo a quê? A quem? Esse caso que eu falei agora de quem está com fome? Não, ele é a subtração do alimento necessário ou do remédio necessário, enfim, para aquele momento. Não é para vender alimento, vender remédio, é só o necessário para saciar sua fome. Ou teve um caso no Rio Grande do Sul, eu não quero ingressar muito, mas vou falar rapidamente. Deu muita polêmica, muita. Um indivíduo ingressou numa farmácia e subtraiu eu não lembro se foi roubo ou furto, mas ele subtraiu um remédio e foi preso. E aí, o governador daquela época era o Olívio Dutra e o secretário de segurança era o José Paulo Bisol. José Paulo Bisol mora aí, pessoal. Mora aí na praia. Pena que vocês não podem ouvi-lo. É o cara mais inteligente que eu já ouvi na minha vida. É o cara que vocês podem começar a ouvi-lo às 4 da tarde e até meia-noite, que não vão cansar. É incrível a sapiência desse cara. Ele mora aí na praia, mas tem 90 e poucos anos já. Né? Então, ele era secretário de segurança do governador Olívio Dutra, e em razão desse conhecimento muito expressivo dele, ele largou assim, isso aí não é crime. Bom, queriam matá-lo, né? Como que não é crime? O cara entrou na farmácia, não lembro se foi roubo ou furto. Como que não é crime? Claro, não é em estado de necessidade, né? Só que a população não entende, enfim, até saber e aceitar, não vai aceitar mesmo, nem se saiba não vai aceitar, mas nós do mundo jurídico temos que saber. Então, no momento que ele disse que não era crime, é porque ficou comprovado que o indivíduo subtraiu aquele remédio em estado de necessidade, porque a esposa dele estava doente, precisava daquele remédio. Isso são proporção de bens jurídicos. Eu tenho um bem jurídico vida e um bem jurídico patrimônio. Qual vale mais? A vida. Então, é aceitável que alguém subtrai um remédio para salvar uma vida. Bom, aí, Caroline, né, a gente estava falando ali, um remédio, né?
para aquele momento, para aquela doença. Não vários remédios para vender, etc. Né? É só para saciar aquela necessidade. Bom, mas isso a gente vai ver depois. Vamos voltar na tipicidade. Eu só falei isso porque existem alguns julgados que acho estranho, mas tem, que o furto famélico, que deveria estar no estado da necessidade, que incide na antijuridicidade, que é o segundo elemento do crime, nós veremos em seguida, nas próximas aulas, tem julgados que colocam como insignificância, e aí incide no fato típico. Mas a gente vai ver melhor isso. Então, nós estávamos aqui, nós já vimos aqui a questão aspecto formal e material, né? Quando não há tipicidade material, incide o princípio da insignificância, que deixa o fato atípico, não há crime. E a gente viu que tem que ter tipicidade para o fato ser típico. O tipo penal, a gente já falou, é um modelo abstrato que descreve um comportamento proibido, né, que é construído pelo legislador, e tem que ser o legislador federal. Funções do tipo penal. Selecionadora, seleciona aquelas condutas proibidas. Função garantidora, porque ela garante que o poder público não me criminalize por aquilo que não está descrito na lei, ou seja, eu posso fazer tudo que não está proibido. E o tipo penal diz o que é proibido. Aí eu não posso fazer, obviamente. Nullum crime, nulla pena sine previa lege. Ou seja, esse brocário latino, muito antigo, diz que é nulo crime se não existir, e nula pena se não existir lei. Então, para ter um crime e para ter uma pena para qualquer pessoa, tem que haver uma lei prévia. E é o tipo penal no caso do crime. E tem a função motivadora geral, que é aquela função de motivar a sociedade a não praticar o delito, e se praticar, ser punido por ter praticado aquele delito que está descrito no tipo penal. Temos os tipos penais incriminadores e permissivos. Incriminadores é aqueles que descrevem os crimes, permissivos é aqueles que autorizam uma conduta que normalmente seriam proibidas. Por exemplo, legítima defesa autoriza a matar. Por isso, crime permissivo. E aqui, já indo para o final, nós temos alguns elementos do tipo penal. Tipos são elementos objetivos e subjetivos. Os elementos objetivos, eles não se ligam à vontade do agente. Os subjetivos se ligam à vontade, à intenção do agente. O objetivo não tem nada a ver com vontade, com a intenção do indivíduo. Subjetivo está ligado diretamente à intenção do agente. Esses objetivos são divididos em descritivos e normativos. Os normativos demandam interpretação. Por exemplo, crime do artigo 233 do Código Penal. Ato obsceno. O que é ato obsceno? Vai demandar a interpretação do julgador. Desfilar lá na passarela do samba no Rio de Janeiro, nu, é ato obsceno? Andar aqui em Torres, na praia, de topless, é ato obsceno? O julgador que vai ter que fazer essa análise, né? Descritivos não demanda nenhum tipo de interpretação. Então, está descrito lá no tipo penal, matar alguém. Não precisa fazer nenhuma análise. Matar é tirar a vida e alguém é uma pessoa. Isso, então, é um tipo descritivo. E o subjetivo aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. O subjetivo é aquele que está ligado à intenção. Então, por exemplo, no crime de extorsão mediante sequestro, eu sequestro a vítima, tiro a liberdade dela, com a intenção de quê? De receber um valor. Receber um valor. Então, a intenção do sequestro, 159 do Código Penal,
É tirar a liberdade para receber um valor. Porque vocês não podem confundir uma coisa que é os elementos subjetivos do fato típico ou do crime, que são o dolo e a culpa. O dolo e a culpa estão lá na conduta. Agora, a intenção aqui, o elemento subjetivo do tipo penal, tem que ver se tem no crime. Matar alguém não tem intenção especial nenhuma. Agora, a intenção é matar, não é especial, a intenção é matar. No sequestro tem uma intenção especial, é tirar a liberdade para receber um valor. Então, não dá para confundir os elementos subjetivos do crime com os elementos subjetivos do tipo penal. Do crime, dolo e culpa. Subjetivos do tipo penal é a intenção do sujeito. A estrutura do tipo penal, ele tem um título que nós conhecemos no direito por nomen iuris, por exemplo, lá no artigo 155 é furto, é o apelido, furto. Tem um preceito primário, que é a descrição, então no artigo 155 é subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. E tem um preceito secundário, que é a pena. No furto, 155 é reclusão de 1 a 4 anos. Aqui tem uma outra classificação, tem elementos abertos, descritivos nós já vimos, fechados, normativos ou subjetivos já vimos também, né? Acho que aqui a gente não falou, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui a gente falou a vontade específica do sujeito, artigo 159 eu dei o exemplo. Então, aqui, só que falta falar, abertos e fechados. O direito penal pressupõe taxatividade, princípio da taxatividade. Isso quer dizer o quê? Que as palavras do tipo penal têm que ser muito claras, taxativas. Não pode gerar dúvida, essa é a regra. Então, o tipo penal fechado é aquele que é taxativo. Matar alguém, eu sei o que é, não precisa fazer nenhum tipo de valoração. Então, é um tipo penal fechado. Agora, o tipo penal aberto, os crimes culposos, por exemplo, matar alguém por imprudência. Quanta coisa pode ter aqui? O juiz vai ter que analisar. Trânsito, atropelamento. Pode ser, talvez não, mas pode ser um homicídio por imprudência, culposo por imprudência. Morte numa obra. Pode ser que sim. Pode ser que haja um homicídio culposo por imprudência ou até mesmo por imperícia. Imperícia está ligada à profissão. Então, os tipos abertos não são os recomendados para o direito penal, mas existem. Aqui eu só quero chamar a atenção de vocês não é esse. Remetida. Alguém está com o Código Penal aberto, hein? Sim. Lê para mim, por favor, o artigo 304. Para mim lembrar que é esse mesmo. 304 diz o seguinte: fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Viu? Obrigado pela leitura. Notou que o 304 remete a outros artigos? Então, esse é o tipo penal remetido, porque ele remete a outros artigos. E para finalizar, existe a chamada teoria da tipicidade conglobante, que é uma teoria que foi criada pelo Eugênio Raul Zaffaroni, que é um argentino, é um dos grandes penalistas da atualidade, né?
um dos mais reconhecidos no mundo. E ele tem esse conceito aqui, eu vou ler e depois explico para vocês. Tipicidade conglobante é uma teoria jurídica criada pelo autor argentino Eugênio Raul Zaffaroni, visando explicar a tipicidade, elemento integrante do fato típico, para o direito penal. Essa teoria basicamente entende que não se pode considerar como típica uma conduta que é fundamentada ou tolerada pelo próprio Estado. Em outras palavras, o que é permitido, fomentado ou determinado por uma norma não pode estar proibida por outra. Está bem aqui a questão. O que uma norma autoriza não pode ser proibida por outra. Então, o juízo de tipicidade deve ser concretizado de acordo com o sistema normativo considerado em sua globalidade. Então, não basta eu ler o Código Penal e dizer, olha, está escrito aqui que é crime. Eu tenho que verificar se não há uma outra lei que autoriza a prática daquela conduta. Isso nós veremos muito no estado de necessidade e nas exclusões da licitude, estado de necessidade, legítima defesa, né, porque há normas que autorizam, principalmente no exercício regular de um direito. Por exemplo, sujeito está jogando futebol, uma partida de futebol, e um dos jogadores agride do outro time, e agride com um soco, não com uma disputa de bola, né, com um soco e lesiona a pessoa. Bom, isso é crime previsto no artigo 129 do Código Penal. Agora pensemos numa situação semelhante. Estão jogando futebol, o jogador de um time entra com muita força para disputar a bola e quebra a perna do outro jogador. Aí eu tenho que ver, é 129 ou não é 129? Não é, porque há o exercício regular de um direito. E esse direito está previsto em lei, que são as regras dos esportes, no caso do futebol. Para nós aqui no Brasil, trabalhamos isso no exercício regular de um direito, no estrito cumprimento do dever legal. O Zaffaroni trabalha na questão da tipicidade conglobante. Então, ele trabalha diferente de nós. Nós vamos trabalhar o que a lei brasileira diz. Mas só para vocês saberem, porque isso aqui é perguntado por aí. Então, quando perguntarem sobre a tipicidade conglobante, a ideia é essa aqui, ó. Uma norma não pode estar proibida se tem outra que autoriza. Então, se tem uma que autoriza, como a outra vai proibir? Então, para analisar a tipicidade, tem que analisar todo o sistema jurídico e não apenas um fato, uma legislação. Mas, enfim, como eu disse, isso é algo que também é aplicado eventualmente no Brasil, mas nós trabalhamos esses exemplos que eu dei lá na antijuridicidade. Mas para vocês conhecerem as ideias do Zaffaroni que eventualmente são questionadas. Alguma pergunta, pessoal? Alguma questão, alguma dúvida? Senão a gente já vai indo para o lado aí do encerramento, 1h30, e deixamos a causalidade, a relação de causalidade para a semana que vem. Pode falar, Isadora. Nada, Isadora? Alguém ficou com dúvida? Me respondam se conseguiram entender hoje. A gente trabalhou o resultado e a tipicidade. Tanto o resultado quanto a tipicidade. Bem direitinho. Deu para entender bem direitinho. Tá, ok, obrigado. Então, nós trabalhamos a tipicidade e o resultado. Ambos são parte dos 4 elementos que compõem o fato típico. Nós estudamos na semana passada a conduta, hoje o resultado e a tipicidade. Está faltando um quarto, que é o nexo de causalidade. Quando estudarmos o nexo de causalidade na próxima quarta, estaremos com o fato típico vencido. Aí nós pularemos para o segundo elemento do crime. Qual é ele? Antijuridicidade. Certo? Essa é para vocês ficarem bem situados. Nenhuma pergunta?
Bom, então, relembrando vocês que amanhã, eu não sei qual é a aula de vocês, eu vou assistir. Tem a grande palestra aí que foi conseguida, obtida por Torres, pelo direito de Torres, do ex-ministro Eros Grau. Ele vai falar do tema, desde que a gente acabou de falar, e o tema da palestra é Por que devemos ter medo dos juízes? Ele tem um livro com esse nome também, e ele aborda justamente essas questões das decisões judiciais, fora da lei, além da lei, interpretações que possibilitam o juiz ir além da lei. Isso tudo gera insegurança para nós, né? E aí o ministro aborda exatamente essa situação, né? Por que eu tenho que ter medo dos juízes? Ele vai abordar essa situação aí. Amanhã às 19 horas. Eu tenho aula às 8h30 amanhã, que é aquela aula que eles chamam de categoria 17, que é para todo o Brasil, mas aí às 8h30, então antes eu vou estar assistindo essa palestra, muito boa. Esse ministro aí é... Professor, uma questão, desculpa lhe interromper. Aquele outro slide, tá, da última aula que a gente não terminou, que a gente parou na conduta, não sei se o senhor se lembra, o senhor vai continuar explicando, é que eu entrei mais ou menos no meio da aula, então não sei se o senhor acabou explicando ou não, ou o senhor vai dar nas próximas aulas, ou o senhor quer que a gente pesquise e busque entender? Eu achei que a gente tinha visto, se a gente não viu, nós podemos ver. Eu estou olhando ele aqui, ó, abri. Nós não trabalhamos casos fortuitos, movimentos reflexos. Não, exclusão da conduta. No terceiro ou quarto slide, que até eu estava abrindo hoje no meu notebook, e aí eu acabei copiando as coisas que eu não tinha copiado, né? E daí era em questão a isso, porque a gente parou na conduta. O senhor tinha dito que a gente iria parar na conduta para o senhor continuar explicando na próxima aula. Isso mesmo, prof. O senhor Olha, deu o conceito analítico de crime, o senhor passou fato típico antijurídico culpável, né, da teoria finalista, e estava aí, começou a explicar sobre a conduta, dentro do fato típico. olhando aqui, eu creio que eu trabalhei com vocês aqui, o que é a conduta, depois os elementos da conduta, exteriorização do pensamento, consciência. Isso, o senhor passou, a última coisa que o senhor passou foi sobre a vontade, que a vontade gera o comportamento, que é um fenômeno físico, e a falta de um deles tem a ausência de conduta. Então, tá. Então, nós vamos ter que... Então, a gente vai retomar isso aqui. Eu achei que nós tínhamos feito tudo. Então, a gente vai retomar isso aqui na próxima aula, antes do nexo causal. Isso tem que ser visto. Eu achei que a gente tinha trabalhado. Certo? Então, semana que vem a gente retoma na conduta, então, para terminar a conduta e depois ir para o nexo causal. Então, pessoal, se não tem nada, boa noite a todos, aí uma boa semana, né? Os cuidados aqueles devidos para todos nós, né? Para a semana que vem podermos nos encontrar aqui, estudarmos, conversarmos e todos com saúde. Então, um abraço a todos aí. Boa noite. Boa noite, professor. Abraço. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, valeu, pessoal.